Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Hoje, Will, nós estamos trazendo uma pessoa ao qual eu tenho muita admiração, tá? Um empresário que tem muita consistência no que faz e mais do que isso, vai trazer um tema que talvez seja um dos grandes desafios para quem está começando na moda ou mesmo para quem até já está, que é sobre canal de venda, né? Ou seja, é melhor começar no varejo, no atacado? Tem como conciliar esses dois canais? Então, essa é a pauta de hoje, tá? Mas antes da gente apresentar, quero aqui, obviamente, falar dos nossos parceiros, né? A Vig, que é a pizza napolitana do Grupo Vignoli, vocês sabem, quem acompanha sabe. Eu, por exemplo, adoro aquela de 4 queijos. O William fala da Vig, né? Que é de calabresa. A Vig é top E tem demais. cupom de desconto que é MODAE20, MODAEH20 no aplicativo deles. Ó, também quiser vir no iFood, onde vocês quiserem, fiquem super à vontade. E também aqui a FMD Studios, nosso parceiro aqui, Brandão, que faz todo esse suporte. Carol, tamo junto, eu tô vendo crescer, viu, Brandão? Hoje, pra poder marcar a agenda aqui, tá complicado, viu, cara? Como é o nome do brother lá do comercial, hein? David, abraço, viu, cara? Tô curtindo aqui o seu trabalho, viu, meu amigo? Mas sem mais delongas, Will, quem está com a gente hoje, cara? Cara, hoje quem tá com a gente, ele é o pai do Daniel, da Gabriela e da Liz, esposo da Sheila. Ele é empreendedor, empresário, né? São 17 lojas, né? Entre atacado e varejo. Coisa pra caramba, viu? Coisa pra caramba. No nosso mercado, eu acho que é um dos principais representantes, Sim. né, do segmento. Quem tá com a gente hoje, Daniel Gomes, seja bem-vindo ao Moda é Foda. A gente, prazerzão meu, Vini, prazerzão, Will, de estar aqui nesse momento. Eu acompanho, acho as dicas massa, acho os momentos muito massa e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, muito bom. O William falou Daniel Gomes, né? Mas eu conheço mais como Daniel Blinclair, né? E agora, Daniel também do sindicato, né? Ele está como presidente do sindicato, nós vamos falar sobre isso também. Mas, Daniel, sendo bem direto, né? Você é um cara que conseguiu performar muito bem nos dois canais, né? Você tem... São quantas lojas no varejo? Porque são 10 lojas no varejo e 7 no atacado, né? E já são aí quase 25 anos de história. Então você com certeza pode falar sobre esses dois segmentos, canais, né? Com muita autoridade. Para quem tá começando, certo? Existe um canal melhor e por quê? Ô, Vinícius, eu digo assim, a gente performa bem se for uma luta, isso foi um trabalho, se não começou e já estava bem. Essa tua pergunta eu começaria hoje pelo atacado, realmente. Legal. Né? Você pode segmentar com menos produtos, pode começar um trabalho ali, depois você vai ampliando, porque o varejo necessita de uma variedade incrível, né? Então, você começando segmentado, vai se aprimorando, vai entendendo, vai criando a tua identidade, vai criando a tua persona, vai vendo o teu público, e a partir daí eu acho que pode pensar em alçar voo para o varejo. Não é simples porque eu diria que é uma outra empresa, Will. É uma outra empresa que você tem que pensar de uma forma de divulgar diferente, uma forma de cuidar das pessoas diferente, dos colaboradores, né? Tem tudo isso. A tratativa ela é diferente, né? E assim, eu acredito que uma das grandes confusões que a turma faz, que assim, quando a gente desenvolve uma marca, o William fala muito sobre isso, a gente entende quem é a persona, né? O cliente Exato. consumidor, né? Quem vai realmente consumir, vestir os nossos produtos. Quando você fala de um atacado, existe um personagem intermediário que é o revendedor, seja ele um autônomo, né? Ou seja ele uma multimarca, que esse cara também tem uma persona dele, né? E a confusão muitas vezes tá aí. A gente não consegue, por mais que a gente queira achar que é o mesmo perfil, muitas vezes há uma diferença, né? Como é que tu enxerga isso? Quais foram as dificuldades ou desafios que quem está entrando no atacado sente nessa análise de separar, né? O cliente final e o intermediário. Na realidade, o atacado, como você falou, ele requer a persona também. O cliente vem buscar uma persona que às vezes não era bem a tua, mas às vezes ele encontra dentro da tua marca. E você talvez às vezes tenha dificuldades de estar bem definida essa persona de acordo com o mercado, de acordo de onde tu abriu a loja. Sim. Muitas vezes a gente se rende ali a um pedido de um cliente que é um pouquinho diferente da tua marca, mas um cliente grande, às vezes você atende um cliente maior. Então você vai nessa caminhada aí, mas o varejo tem que estar muito bem definido essa persona para que o cliente se identifique logo com você. O atacado talvez nem tanto,
porque, como diz, você atende diversos públicos, diversos locais, diversas regiões, que às vezes você tem que ter uma diversificação muito maior do que só um estilo. Às vezes, atacado, a gente tem que ser mais de um estilo. Né? Sim. Daniel, então assim, ó, dentro do universo do atacado, eu percebo que uma particularidade muito grande do relacional, né? A gente tem um intermediário ali entre a marca e o consumidor final, que é o revendedor, e dentro dessa cadeia existe uma relação, um relacional que é a tratativa do mês a mês, da semana a semana, né? Que é a dinâmica do mercado do atacado. E aí eu considero o atacado como relacional e o varejo como vitrine, né? Quais são as particularidades de cada linha dessa de canal, né? Que tu destacaria como principal, assim? O atacado é isso e o varejo é isso. Nesse aspecto, eu digo que está cada dia se aproximando um pouquinho mais dessa questão do relacional com os públicos. O relacional do atacado com esse revendedor, porque essa pessoa ela é fantástica, porque faça sol, faça chuva, ela quer levar, ela tem que fazer vender a vida, ela faz a vida dela com aquilo ali. Às vezes está chovendo, o cliente do varejo não vai. O cliente do varejo você tem que aproveitar as datas, aquelas datas comemorativas, aqueles momentos sazonais. O atacado, ele é mais estável. Então a gente busca uma relação um pouco diferente, mostrando sempre aquela novidade. O varejo você tem que conhecer o teu cliente, entender o perfil dele. Ele compra mais para quê? Para business, ele compra mais para o lazer dele, ele gosta de comprar só camisa na tua marca. E a gente vai nessa relação muito próxima. O outro, nós vamos ofertar. Ah, isso aqui o mercado está procurando, vem pegar, tu leva para o teu cliente. Tem toda uma pegada assim de mais fazer ele ganhar dinheiro e fazer ele entender que aquilo ali vai dar dinheiro. E o outro, Ou seja, pro atacadista é mais negócio, né? A gente tem que pensar no business da coisa, no né? business da coisa. Você tem que ajudar ele a ganhar dinheiro. Isso. Eu acho que o nosso negócio é de fazer as pessoas ganharem dinheiro no atacado. O varejo, e a gente tem lá a nossa missão, que é fazer feliz. Eu chamo fazer feliz porque a gente está nos principais momentos das pessoas, né? Sim. Às vezes eu vi aqui que o Brandão vai casar, né, e tal. E eu espero que ele vá pegar uma roupa numa marca masculina do Ceará, porque eu defendo a indústria do Ceará, que tem marcas sensacionais, melhores às vezes que marcas internacionais. E que ali é um momento de felicidade grande, então a gente tem que estar bem preparado para atender, para mostrar que a gente está preocupado com esse momento e que a gente vai fazer o melhor para ele nesse momento ser ótimo, ser algo inesquecível. Né? É a experiência, né? Experiência. O William fala muito sobre isso, né? A gente fala assim que roupa tem um lado que é de comunicação, que eu acho que tem a ver com um pouco o que você está falando, e tem a parte sensorial, né? Que é o sentimento, ou seja, como o cara se sente vestindo aquela marca, né? Como o cara se sente vestindo aquela roupa. E eu costumo muito falar também que cada vez mais o nosso mercado está comoditizado, ou seja, os produtos eles estão parecidos, cara, assim, né? Por mais que cada marca tenha seu diferencial, mas há uma tendência, né? Só olhar como a gente está vestido hoje, são roupas clássicas, né? Que podia ser de qualquer marca, vamos dizer assim. Obviamente, quem tá do outro lado não tá sentindo a qualidade do tecido, etc. Mas, esteticamente falando, são roupas que você pode encontrar em diversos, enfim, canais de venda, marcas, etc. Mas a marca que eu tô usando, a marca que tá por trás dessas t-shirts de vocês, desse moletom que eu tô usando, para quem tá vestindo faz diferença. Que aí é esse pacote de valor que tá embutido no nosso produto. E isso influencia em tudo, né? Inclusive precificação, posicionamento de marca, etc. Então, com certeza, a marca, cara, assim, a gente tem esse... você falou muito bem, né, no mercado cearense. Eu também sou um pouco bairrista, só que no nosso entendimento a gente fala mais sobre o Nordeste, né? Então, assim, eu sou um pouco bairrista nisso, porque eu acredito que sim, esse pacote de valor que as marcas aqui entregam são pacotes muito relevantes, tá? Falando sobre pacote de valor e entrando na questão de markup e precificação, né? Na hora de montar a precificação das marcas, vou entrar no atacado, Vinícius. Existe algum multiplicador mágico, algum cuidado que tem que ter em relação à marcação versus precificação? Existe o cuidado, porque se você atende os dois mercados, você tem que dar margem para o mercado revendedor. E quando você vai para varejo, os custos são muito altos. Aquela experiência do cliente ali dentro de um shopping com bastante segurança, com um clima gostoso, com todo um estacionamento, com todo um aspecto ali para te receber bem, aquilo tem um custo.
E se você não tiver esse custo bem feito, você está ali trabalhando e você não vai atingir o teu ponto de equilíbrio e gerar lucro. Não vai ter resultado, né? Não vai ter resultado e isso aí gera um problema. O que acontece? No varejo, nós precisamos ter a margem ideal e a margem que dê para aquele comprador que compra muito, que vai levar para a loja dele no outro estado, também ter a margem de sobrevivência. Então, quando essa margem ela não tem uma diferença que satisfaça o outro revendedor, o lojista, isso aí vai começar a complicar, porque você não atende bem a ele, e talvez você também não esteja tão bem no teu varejo. Então é uma questão que você tem que estar muito atento a isso e não pode fugir disso, porque você começa a atrapalhar um cara que apostou em ti. Poxa, eu vou vender aquela marca. E a partir do momento que você passa a vender no varejo e não tem uma margem que satisfaça ele, aí você começa a atrapalhar o negócio dele, ele vai te deixar, vai para outro lugar. Show de bola. E eu falo muito assim, sabe, Daniel? Por mais que você hoje está começando a marca, não sabe qual canal escolher, pelo menos na hora de fazer a marcação, né, o markup, a precificação, você levar em consideração os dois canais, né? Então, vamos dar exemplo. Vinícius, eu vou abrir uma marca varejista. Leve em consideração que em algum momento da sua carreira você pode querer entrar no atacado, seja de ponto de entrega, seja de multimarca, né? Porque se você não faz isso, acontece o que a gente vê muito hoje no mercado acontecendo. A gente viu, a gente vai já falar sobre isso, né? Ali em 2014, 2015, 12, que foi quando a gente entrou. Muito entrantes no segmento atacadista, ponto de entrega, que é o canal que a gente se conheceu, né? Mas muitas marcas que estavam no varejo não tinham marcação suficiente para aguentar a marcação, né, do atacado. E aí essa conta desbalanceou, porque ele já tinha um preço pré-fixado no varejo. Quando ele foi colocar, no caso, né, dividir, né, dar o desconto para atacadista, a conta não bateu para operar esse atacado. Ou seja, ele estava formatado para o varejo, mas não tinha margem para poder dar o desconto atacado. Então eu digo o seguinte, por mais que você não entre hoje no atacado, você pelo menos faça a conta de modo que seja possível fazer isso, né? E eu vejo também que muita gente, o caminho inverso também é uma máxima, né? Se você faz a marcação para o atacado e na hora de multiplicar por 2, esse produto ele fica inviável, ou seja, ele não consegue concorrer, também é bucha, também é um problema. Nos bastidores, a gente conversa muito sobre qual a marcação ideal, né? Assim, é óbvio que a ideia aqui não é que você... A W Class é essa. Mas você consegue hoje dizer, assim, uma marcação mínima. Quando eu falo marcação, gente, é assim, ó. Preço de venda dividido pelo preço de custo. Ou multiplicador, né? Eu pego aqui, essa caneca aqui custa R$10, né? Então, uma vez que ela é R$10, qual deveria ser o preço de venda dela no atacado? E qual o preço de venda dela por varejo, né? Assim, você tem alguma sugestão, algum número que seja uma margem de segurança para cada canal desse? Ô Vinícius, essa margem a gente às vezes estuda muito, porque como você falou, se eu abrir uma marca de varejo, eu posso um dia franquear. Isso. Tem que ter margem. E essa margem, um dia alguém pode me procurar, um lojista de uma cidade lá longe, lá no sul do país, que pode, eu às vezes vendo pela internet, às vezes eu digo, o que fez vir comprar de uma marca cearense uma pessoa do Rio Grande do Sul? Então depende de como tu mostra, depende de como tu se apresenta, né? Isso vai criar um desejo e vai comprar lá do sul, então você pode ali vender para alguém. Mas esse markup ideal a gente escuta de magazines, de lojas de departamento, entre 2 e 2,5. As lojas maiores, eles precisam do 2,5, né? Às vezes, para exportar, a gente pergunta e os grandes redes lá de fora precisam de 2,5 no mínimo. Isso para o varejo? Isso para o varejo, quando vendemos para uma loja de departamento certo. Que vai revender teu produto. Sim. Então, entre 2 e 2,5, a maioria para 2,5, né? Ou seja, ele tem... Vamos dar um exemplo. Então, o preço de atacado dele... Ele comprou X. Ele precisa comprar por X, certo? Para poder ele vender na ponta por 2, 2,5. Exatamente. Certo, mas beleza, isso do atacado para o varejo, mas do custo para o atacado, existe alguma conta, alguma coisa que você... O custo para o atacado que a Isso gente... baseado hoje no mercado que a gente está, né? Que, tipo assim, hoje a gente tem loja de rua, tem loja de shopping, né? Então tem os custos também dessa operação, né? Depende da tua empresa. A tua empresa é uma micro, é optante do simples, é um lucro presumido, é um lucro real. Então isso vai variando aí. Tem gente que fala de 1,5 a 2. Esse markup do teu custo para produzir um produto, de 1,5 a 2, chega até 2,2, porque
depende também do teu capricho com o produto, da tua qualidade com o produto, que aí requer, às vezes, outros custos que vão além daqueles custos mais básicos. Também o posicionamento e o valor percebido pode contribuir, né, com essa também. Mas o desafio do marketing, por exemplo, é exatamente esse, né? Que tipo assim, ó, essa conta que a gente tá falando aqui não é a conta do Daniel ou da Dogville, não é essa, não é da Brinkless, não é essa. É uma conta de sustentabilidade pro segmento, certo? Então, independe se você é lingerie, se você é moda fitness, praia, etc, né? Isso aqui é um intervalo. Obviamente que aqui nesse intervalo tem um range gigantesco, mas assim, ó, no cenário menor, no cenário mais conservador aqui, nós estamos falando de tipo assim, ó, se você tem uma marca, ela tem que ter uma markup de 3 pelo menos, né? Que seria 1,5 vezes para o atacado, vezes 2 pro né? Então assim, exatamente. Só que acontece, pronto, e aí onde é que as pessoas falham, né? Vamos botar aqui essa marcação mínima 3, certo? Vamos taxar, vamos ter isso como exemplo. Muitas vezes as pessoas marcam o varejo, aí não, vou botar aqui a marca de 2,5. Então, quando ele bota no varejo isso, ele não consegue dar o desconto atacado. E aí começa a confusão. E outra coisa também. Mas, Vinícius, um cara que vai comprar no atacado, eu posso dar um desconto menor para ele. Ao invés de dar 50%, eu dou um desconto às vezes de 30%, 40%, sei lá. Só que acontece? Pega um cara desse, que é um cliente às vezes de maior potencial, que a gente vai se deparar com ele em algum momento, e esse cara não consegue multiplicar. Entendeu? Então, assim, olha, muito doido isso, ó. Você mata o teu negócio na origem dele. E assim, Daniel, você que tá no sindicato agora, a gente já viu muita coisa acontecer. Eu sou um pouco só mais jovem do que você, certo? Mas a gente já viu muita marca muito bacana que veio do varejo para atacado e não rodou. Já viu muita marca que às vezes está no atacado, vai pro varejo e não rodou. Por isso, gente, que assim, ó, você que tá entrando agora, a ideia da gente trazer empresários que nem o Daniel e outros que nós vamos trazer também é isso, ó, consistência. O cara tá 25 anos no mercado, ele já passou por tudo isso que a gente tá falando. E com certeza, pode ser que no começo, né, Daniel, você não tinha essa marcação muito clara. Isso foi se desenvolvendo com o tempo, né? Como é que você vê hoje a diferença do empreendedor dos dias de hoje dos de 20, 25 anos atrás, cara? Na realidade, a gente não começou assim. A gente, se você muita dor de cabeça, muita... Era muito mais fácil, porque hoje são muitas competências. Nossa, entrou a era digital aí. Eu sou analógico e tive que aprender o mundo digital. Meu filho e minha filha estão vindo aí digitais, total. Né? Aprender desde cedo. A gente até ri que com 3 anos o menino já fazia mais coisas que eu digo. Então, ele é nativo total. Então, são outras competências. Mas naquela época, assim, quando a gente começou, a gente teve que bater cabeça, que eu digo, poxa, quem está escutando isso aqui agora, de repente pode não precisar bater cabeça. Olha o teu markup, a gente falou aqui um intervalo, vai analisar o teu custo, mas pensa bem. Porque se tu, eu vou vender barato demais, cuidado. Eu antigamente entrava no shopping, Vinícius, e no passado, sonhando, jovenzinho em ter marca, mas olhava uma marca lá, X, e quando olhava o preço, eu... Que negócio caro, que louco, né? Eu comecei a ter noção do custo. Mas aí depois que eu fui ser o player lá, que eu estava com a loja, eu digo, talvez aquele cara não tivesse nem ganhando dinheiro, talvez estivesse perdendo. E nós conhecemos várias marcas aqui do mercado que quando cresce, aí tem uma coisa, você tem uma tributação, você tem um aluguel. Quando você cresce, isso muda. Sim. Isso muda. E aí você quer continuar aquele markup, não vai fechar a conta. E organização. E aí, se a gente for analisar, Vinícius, quantas marcas do passado não tem mais hoje? Marcas que foram... Marcas grandes, que foram a minha inspiração. Exatamente. A gente reflete muito sobre essa questão da linha do tempo, né? Olhando para marcas que pra gente foram icônicas há 10 anos atrás e que hoje, nessa virada do mundo digital, elas foram meio que amornando, a ponto de esfriar e a ponto de sumir. Né? E a gente fica pensando qual que foi o motivador de tudo isso, né? O que aconteceu com elas? E toda hora se trabalhando para, tipo, galera, a gente tem que acompanhar a evolução do mundo, né? A gente tem que estar aqui acompanhando e fazendo as marcas evoluir no mesmo tempo, né? A gente estava falando sobre entrega de valor, Daniel, e dentro do atacado, esse é um grande desafio. Hoje, com as redes sociais, isso facilita um pouco mais, que a mensagem chega diretamente no nosso público final,
né? E apesar de ter ali o revendedor, que muitas vezes como se fosse, levanta a bandeira da marca, né? Porque ele ama a marca, muitas vezes está lá com a gente o tempo inteiro, entendendo a dinâmica das coleções, entendendo a mensagem que quer ser mandada ali pela campanha, né? E ele tá sempre do lado da gente, porque isso faz parte do business dele, né? E tá ali com a marca o tempo inteiro. Dentro desse contexto, em qual ponto que tu acha que é o ponto... seria a hora ideal de ampliar essa minha vitrine, né? De ampliar colocar, fazer com que o meu público ele tenha contato direto com a marca através do varejo, por exemplo, entendeu? Em que momento ampliar o mix de canal, tá falando? Exatamente. Certo. Em que momento, beleza, eu sou uma marca atacadista, tô vindo, gerei valor, tô com o meu grupo de revendedores muito bem trabalhados. Em que momento tu acha que é o momento, opa, agora eu vou pisar no vale varejo? A pena entrar no varejo, varejo, né? Etc. Gente, é uma pergunta aí de milhão. Porque, na realidade, esse momento é aquele momento em que tu tá bem estabelecido, tu tá estabilizado e tu tem que saber fazer conta. Porque, às vezes, a gente se imagina que eu já estou bem, estou estabilizado, já posso pegar esse capital. Varejo é um investimento alto, não é um investimento baixo. A gente vê uma loja daquelas pequenas lá, uma loja de 50 metros, vai gastar R$200 mil no layout, no design, no projeto, obra, vai gastar. E aí ainda tem o estoque, tem todo o investimento, tem uma divulgação que você tem que ampliar. Então, o teu momento é se realmente tu tá bem estabilizado, tu pode investir um dinheiro na tua divulgação, é pesado esse dinheiro, pode esperar o retorno. Quem abre loja de varejo esperando retorno rápido é um engano que vai se ferrar. Não, eu já estou vendo muito no atacado, vai abrir o varejo, não é assim. Clientes não se faz da noite para o dia. Cliente é a experiência de um, conta para o outro, tu vai tentar trazer o pessoal, vai passar gente na tua porta, mas ele não muda o hábito de consumo dele do dia para a noite. Aquele público de shopping, ele já tem um hábito de consumo. Ele não vai mudar porque tu apareceu assim muito rápido. Então, você tem que estar preparado para esperar esse retorno. No mínimo, você tem que passar 12 meses para começar a respirar. Pegar aquele Natal, fazer que aí é uma época boa que às vezes você consegue fazer cliente, você ir ali com mais gente circulando, mas se prepara para esperar aí o retorno entre 24, 36 meses, começar a dar retorno. Então, o momento é esse. Você está preparado para isso? Você fez o custo direitinho? Quanto custa um shopping? Quanto é o aluguel? Quanto tempo você vai passar para ter retorno desse investimento? É uma grande vitrine, é algo que faz acontecer o atacado, teu varejo, mas precisa estar muito bem preparado. E assim, né, Daniel? Muitas vezes tem um som do empreendedor, né? Porque às vezes o cara tá ali no atacado, tá tendo uma performance legal, mas, porra, eu quero ir pro varejo, né? É meu sonho ter uma loja num shopping, meu sonho ter uma loja em tal canto, né? Então, assim, além dos fatores de ter que fazer conta também, tem que também equalizar esse sonho do empreendedor, né? Porque muitas vezes o cara põe em risco, ao tomar uma decisão dessa, se essa decisão foi equivocada, ele põe em risco o projeto como um todo, né? E aí muitas vezes o negócio acaba porque cresceu. Uhum. Pois sim, porque cresceu, porque requer capital, porque você não calculou bem o aporte de capital que precisava, porque é uma empresa maior precisa de mais organização, uma empresa maior precisa entender qual é a tributação agora, uma empresa maior precisa de auditoria, e aí gera custo. Então, por isso que você tem que ter um cuidado com todo o markup, porque você tem que estar preparado para crescer, né? Tem que pensar muito dessa forma e você tem que planejar. Sabe, Vinícius, abrir varejo requer um planejamento, requer buscar alguém especialista nessa história, porque vai te passar esses detalhes. Você que pensa em abrir um varejo, faz a conta, planeja, faz esse projeto, vê lá quanto vai custar um ano. E aí, vale a pena? Vale se você puder esperar esse retorno que é a médio prazo. Se você tiver condições de bancar esse intervalo aí que você falou, né? Tá aqui 24 meses, né? Dois anos pelo menos pra poder... Se você só tiver para 3 meses, não abre, né, cai amigo? fora. Você pode exatamente botar em xeque toda uma operação que a gente até já viu isso acontecer. Uhum. Pois é. E assim, Daniel, eu percebo, cara, que hoje no mundo da moda existem dois mundos aqui, né? Tem um mundo de quem faz a conta, no caso ali o cara que é mais administrativo, financeiro, o cara que tem mais esse drive, né? O cara mais racionalzão. E tem esse lado mais criativo da história, né? Muitas vezes
é um casal, pai e filho, marido, enfim. Como que traz essa conversa mais racional, numérica, para essa galera do mundo mais criativo, né? Porque é chato esse assunto. Na hora que eu falo assim, Vinícius, para poder eu montar uma coleção, eu só posto tantos itens. Aí a pessoa fala assim, mas essa quantidade de itens eu não consigo mostrar a minha ideia de coleção. Como é que começa a trazer essa galera para a mesa? É necessário ter essa consciência, é necessário escutar isso aqui que a gente está falando, e não é só sonho. É muito bonito, Marco, é muito gostoso esse mundo do inovar, do criar todo dia, de vestir alguém que saiu super feliz para um momento massa da vida dela, mas tudo isso tem que vir para a realidade. E aí eu penso, eu vi alguns amigos falando, eles, como você falou agora, tem pai, tem filho, tem amigos, tem sociedade, tem que trazer alguém muito racional. Aconteceu na nossa empresa, e a gente é uma empresa familiar, e aconteceu na nossa empresa em um momento, minha mãe começou uma empresa, né? Começou uma empresa de feminino, e quando eu fui também comecei a aprender, me ensinou muito, e veio o sonho do masculino. Mas aí teve um momento em que eu também, sonhador, querendo crescer demais, eu trouxe um cara que era só de escritório, um cara racional, um cara que ficava puxando ali para baixo. Eu acho que esse equilíbrio é importante. Você tem que buscar alguém que possa te trazer essas contas do planejamento, dos projetos, porque o projeto ali a gente tem aqui na mente, tudo vai dar certo, é muito legal, mas a gente precisa de alguém, isso aqui tem que somar, quanto gasta para isso, quanto para aquilo, quanto para isso, para aquilo outro. Tem que buscar alguém, tem que buscar parceria, se você não é, e tem que conscientizar que o sonho, se não for bem planejado, ele vai virar pesadelo. É isso mesmo. E eu acho assim, né, o desafio da gente é esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, se você é um cara, né, que você é empresário ou você está entrando no mercado e tem um drive mais racional, é importante que você tenha ou um parceiro, ou um diretor, ou alguém que tenha esse peso do criativo, porque é o cara que vai dialogar com você e buscar esse equilíbrio, né? E vice-versa também, né? Se você é uma pessoa mais drivada pro criativo, né, Will? Trazer uma pessoa mais de racionalzão, de administrativo financeiro, porque esses dois mundos, eles precisam conviver para que a marca tenha longevidade. De forma equalizada, né, Vini? De forma equalizada. E uma coisa, você precisa se conhecer, né? Às vezes tem que pegar aquelas pessoas que estão perto de você, tô sonhando demais, não tô, eu sou o quê? Eu sou um cara mais seguro, eu tô travando demais as coisas. Você precisa se conhecer e buscar essas pessoas que vão complementar, né? Exato. E muitas vezes o empreendedor é um pouco... Eu ia falar né? É meio que egocêntrico, né? A gente acha que... muitas vezes, Daniel, o pequeno sucesso é o que segue a gente, né? A gente acha que, eu consegui um faturamento X, a pessoa começa a se achar e é aí que ela começa a tropeçar. E muitas vezes, né? Eu acho que você conhece, né? O Henrico Sieta, que ele é um consultor, sabe? Um cara italiano pra cá. Eu uma vez falo, não, cara, a nossa margem aqui de erro foi 10%. Sabe, a gente fala sobre um projeto lá, foi 10%. Ele, Vini, 10% numa empresa do teu tamanho, tu consegue administrar. 10% numa Zara, quebra a Zara. Então, assim, muito cuidado com essas margens de erro, porque quanto mais você vai crescendo, como você estava falando, mais sensível o teu negócio fica aos erros, né? E aí essa conversa entre criativo e vamos dizer assim, administrativo, ela fica mais fervorosa, né? E eu acredito muitas vezes, Daniel, já trazendo aqui para um outro lado também, que o negócio vai dando certo, isso vai trazendo retorno para o CPF, né? O empreendedor começa a ter um retorno desse trabalho e ele vai ficando sem saco para fazer o que tem que ser feito, né? Eu acredito que muitas marcas nesse caminho não se adaptaram ou não conseguiram fazer o que tem que ser feito porque o empreendedor cansou. Eu tenho essa percepção. Como é que é para ti, depois de 25 anos, né? Assim, pelo que eu entendi, você é uma empresa familiar, você já meio que faz parte de uma segunda geração desse projeto, né? Exatamente. Como é que é para vocês hoje ter consistência e lidar com essa longevidade, ter sangue ainda para poder, gás para poder manter esse negócio de pé, fazendo o que precisa ser feito? Você fala uma coisa que é muito comum, é uma acomodação.
Às vezes a gente cria uma marca para um determinado público e nós vamos crescendo, nos tornando de outra classe, talvez, digamos Sim, assim. sim. E aí você quer fazer só o seu gosto, você perdeu aquilo lá. É esse profissionalismo, é estar buscando sempre aprender, é estar buscando estar dentro do mercado, é estar buscando entender o que são as novidades, é participar dos cursos do sindicato, Sim de Confecções e Sim de Sim, nós Roupas. vamos já falar sobre isso. Isso motiva. Você precisa estar dentro, você precisa se renovar. E eu acho que é vendo coisas novas. O nosso mundo é feito de inovação, de novidade. E nada mais do que você ir buscar, você pesquisar. Você falou uma coisa aí, é muito difícil, e aí talvez delegar e passar. Eu vim e trouxe até aqui, mas eu tenho um gerente comercial, o Ricardo, que ele faz uma analogia com o futebol, ele já foi jogador de futebol. E se a gente jogar a Série C e for campeão, quando a gente passa para a Série B, tem que reforçar. O time ganhou a série. E aí a gente vai galgando patamares, vai abrindo lojas e tem que reforçar a equipe. Tem que ir passando para outro patamar, porque você vai jogar outro campeonato. E a gente brinca que tem que jogar o Cearense, jogar o Nordeste, mas para o brasileiro é outra coisa. Foi jogar o campeonato mundial, viu aí o que aconteceu, né, com o Flamengo, meu time. E meu Fortaleza está jogando hoje à noite, viu? Opa! E vai ganhar. Não sabia lá, que você viu? era tricolor, cara. Além do mercado da moda, além de trabalhar com marca masculina, também tá sendo os mesmo. Tem bom É o gosto, Lion. né? É mais ou menos por aí. E tem que reforçar. Eu acho que o sonhar vem com ter novos planos, colocar novos alvos, novas metas. Às vezes não por você começou falando aí é o Daniel, pai da Gabi, da Liz, do Daniel filho, esposo da Sheila. E a gente hoje faz muito por eles também, pensando nas novas gerações. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Teve um momento que eu dizia assim, sabe, às vezes a gente vê um mercado desse de altos e baixos, e no Brasil é muito constante isso. E a gente vem atravessando, e eu lembrei de uma coisa agora, e vou falar que o primeiro livro que eu acho que quando me entendi por gente que li, foi o 15. Fala de uma seca muito grande no Nordeste. O que eu quero dizer por isso? Nós atravessamos tudo isso. Desde o 15, do 58, do isso, do aquilo, nós atravessamos. E nós vamos atravessar todas essas crises, mas a gente tem que se renovar. Tem que buscar, tem que ser pelos outros. Quando eu falei aqui, pela equipe, sabe, Vinícius? A gente teve uma sorte muito grande, uma bênção de Deus, que foi vir muita gente boa. E por eles, hoje a gente quer crescer. Essas crises que eu falei, às vezes fazem a gente assim, vamos ficar aqui, vamos ficar só nessa velocidade, vamos ficar tranquilo. Talvez isso para a minha vida fosse o mais adequado, uma qualidade de vida. Mas eu percebi um grupo que vem aí, que vem precisando crescer, que querem se desenvolver. Nossa. E eu digo, gente, é hora de botar o pé no acelerador de novo. Vamos mexer no motor, vamos trazer aqueles caras que mexe e abre, faz o bicho ficar mais potente. Aí a gente trouxe alguém para reforçar a equipe, trouxe pessoas aí de para jogar a Série A, grandes, né? Para jogar a Mundial. A e 23, para mim, um ano de desafios, né? Acho que você tem falado muito isso, governo e aquilo, e tá muita gente muito cética com relação a tudo, mas sempre se superou com trabalho. E trabalho, a gente só se desenvolve um bom trabalho com conhecimento. O que eu sabia ontem pode não servir para hoje. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Isso tem que ser uma busca constante. E, cara, se atualiza. E hoje, o que eu noto da época que eu comecei para cá, é que eu tinha pouca fonte, Vinícius, de informação. Para me ter informação era super difícil, eu tinha que comprar um livro ali, talvez, esperar um programa de televisão. Estou falando que sou antigão, né? Não, eu sou das antigas, mas eu também não sou tão antigo assim, não. Muda muito rápido, né, Daniel? Então, assim, hoje está muito mais fácil o acesso à informação. Muito mais fácil, cara. Você pode estar na sua casa, você pode pegar o melhor cara do mundo e ver uma palestra, né, do cara e ver o que ele está falando e ver o que ele fez. E ali tu se inspirar, ali tu pegar insights que vão te levar longe. Então é isso, é estar se atualizando, tá fácil
E, bicho, acredita que dá certo. Ei, Daniel, Cara, todo esse só, processo, mas só um parênteses que eu sei que Aham. eu te interrompo pra caralho, né, cara? Desculpa, né? Mas, Vou começar a usar o cutucão aqui, ó. certo, cara, assim, literalmente, ele tava falando aqui sobre a missão, né? Vira missão, né? Vira Quando você missão. fala assim, Vinícius, não, a Blinclass não é mais o Daniel. Não O que me faz estar aqui não é só o meu CPF, ou mesmo o meu projeto familiar, que aí você falou do Daniel, da Gabriela, da Liz e da Luísa, que é a sua esposa, né? É o time. Ou A seja, Sheila, a empresa. Sheila. Sheila. Eu falei, Cuidado, não me Luísa- complica. A Luísa tá aqui, Não me tá? complica. A Luísa tá aqui. É a Sheila. perdoe, Sheila, perdoe, que a Luísa tá aqui diante de mim aqui, tá, a nossa assessora. Eu adoro quando o convidado traz a assessora, tá? Botei bem grande aqui, era pra ter colocado o nome da Sheila. Sheila, viu? Então, assim, a Blinclass hoje, ela é além do projeto pessoal, né? Ou seja, você faz pela equipe. E, cara, sem brincadeira, né? Arrepia, né, Will? Porque, por É. exemplo, quando a gente entendeu lá na Over que a nossa missão era transformar vidas e construir história de valor, pronto. Vai muito além de vender uma peça a mais, né? É impactar pessoas, né? Eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é isso que é a força motor, né? Pra você continuar na rota. E o trabalho, como você falou, cara, eu acho isso aqui, bicho, sem brincadeira, extraordinário. Só um último comentário aqui, Will, pra te passar a bola, certo? Você falou do Ricardo, que é o seu gestor comercial, e ele falou sobre a série. Eu também gosto muito de futebol, e tem uma máxima que fala muito o seguinte, né? Troféu passado não garante campeonato novo, né? Então, assim, às vezes um sucesso que a gente teve lá atrás não vai garantir, o mercado mudou. Então, assim, o que eu sabia fazer lá atrás não vai garantir, como você falou, né? Sair da Série C. Na Série B é outro nível de desafio, né? Outro nível de concorrência, outro nível de tudo. Então, assim, às vezes o empresário, ele acaba se tornando um pouco arrogante pelo sucesso dele e não quer se capacitar, e não quer sentar na cadeira para poder aprender, né? Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos pra gente aqui, né, Will, com o podcast, tá sendo Total. cada papo que a gente tem, hoje aqui eu tô anotando coisa pra mim aqui. Aham. Que pô, foda. E ao mesmo tempo, né, você agora no sindicato, né, já vou falar sobre essa jornada do tempo aqui, né, no sindicato, eu acho que você tá se deparando com isso de novo, né, cara? Você se vendo então como presidente, né, caralho, eu tenho que estar aqui, eu tenho que entender o que tá acontecendo, não só pra conduzir o sindicato, mas agora também eu posso aprender com isso também, né? Deve ter sido um processo extraordinário, né, cara? E assim, mas ó, até para pegar o gancho, Vini, a respeito disso, existe até um valor que a gente trabalha muito interno, que é o ensinável, né? Então, sempre estar nessa posição. A gente volta já pro sindicato, certo, cara? Eu vou fechar aqui só Não, essa pauta. nós vamos falar sobre o que é a história do tempo, né? Vamos encerrar essa pauta agora e vamos entrar no sindicato, que eu acho que é importante pra quem tá nos assistindo, né? Pronto, é porque quando a gente fala sobre cultura, né, e a gente fala de missão, de começar a transbordar isso pro time, né, eu acho que isso também passa por treinamentos, né, isso a gente tá comprovando meio que na pele mesmo. A gente hoje tá no 32º Segundo, acho. segundo treinamento, entendeu? 32 Então, meses. são 32 meses treinando o time dia a dia, e depois que a gente descobriu qual era a nossa missão e o que de fato era o nosso propósito, pronto, isso ficou claro para poder a gente começar a transbordar isso pro nosso time, né? E a gente viu a diferença de tudo isso e olhando 34 meses depois, a gente consegue ver o resultado disso. Ô Daniel, o que tu vê e como é que tu considera que seja esse processo de transbordo dentro da equipe, né? A gente tá falando aqui sobre missão. Como que tu faz isso dentro hoje do teu time? E Will, você falou uma coisa muito massa aí, né? Que é transbordar, que é ensinar. Eu digo que nossas empresas hoje, e eu vou falar agora da Blinclass, elas têm que ser primeiramente uma empresa de educação. Boa, A gente joga, traz gente do primeiro emprego, traz gente que nunca fez, nunca trabalhou, traz gente que vem de uma cultura, às vezes, de acomodação. E se a gente quer ter uma empresa que vai romper limites, expandir limites, a gente tem pessoas que pensem assim, que conheçam. Então a gente vai educar primeiramente. A gente tem também mensalmente, tem semanalmente com gerentes, tem quase que diário com o comercial, assim, a gente tem reuniões quase que diárias. Eu e ele, eu gosto muito de ver a parte comercial e criação. Eu ando lado a lado com o pessoal de estilo, design e esse cara do comercial.
E a gente tá ali trocando demais e vendo o que aconteceu e trazendo uma reunião geral para todo mundo, pelo menos mensalmente. Nos últimos, em dezembro a gente não tem, porque não dá tempo. Eu tentei fazer em dezembro, mas não dá, entendeu? Infelizmente, então a gente vai ter a primeira agora nessa próxima semana, Legal, né? Vai passar massa. um tempinho, mas abrir o ano e às vezes a gente, lá o nosso planejamento vai de carnaval a carnaval, então a gente, agora que vai abrir o ano de 23, né? Para ir até o próximo carnaval, e a gente educa as pessoas em todas as áreas. E aí eu vou contar uma coisa muito, muito nossa, em que fez muita diferença. A gente tem um momento também de espiritualidade dentro das empresas, de ter um momento independente da religião. E nós somos cristãos e a gente tem um livro que guia a gente diariamente abre esse livro na empresa, na fábrica e em todas as lojas. E ali a gente tira um ensinamento, um conselho do nosso Deus ali para a vida da gente. E às vezes a gente, sabe, é tão assertivo. A Bíblia, ela diz assim, a palavra de Deus, ela é tão assertiva, porque às vezes a gente abre aqui e é um momento que serviu para aquele cara lá, para aquele outro e para aquele outro, e ali a gente ganha força. E a gente, sabe, atravessa, porque todo mundo tem momentos difíceis, mas atravessa, a gente ganha força em Deus. E com muita fé, a gente tem avançado, crescido, cada dia trazido mais gente para essa equipe, gente boa, gente que também chega às vezes sem perspectiva. Outro dia a gente admitiu uma pessoa e eu não sabia, uma pessoa lá do serviço geral na empresa, e eu não sabia, e um dia nesse momento espiritual ela chorou e depois disse que queria falar com a gente, e foi, e ela disse assim, eu estou muito agradecido, sabe por quê? Eu não sei ler, e vocês me aceitaram aqui, e eu aprendi coisas aqui, eu estou ouvindo coisas, e as pessoas me tratam como gente, como eu nunca tinha ouvido isso, e eu só vim aqui agradecer, e chorando, e assim, a gente acho que não estava fazendo nada demais. E eu estou falando isso não porque a gente faça e seja bom, mas é porque hoje o meu papel é incentivar a fazer isso. Eu acho que é uma força muito grande que tem as empresas, Vinícius, têm visto um pouco isso, que a inteligência espiritual é uma força muito grande para a gente unir a empresa, para a gente pensar nessa missão, nesse propósito, para a gente aceitar as missões. Porque a missão da empresa não vai ser só vender por vender, eu acho que isso acabou, eu acho que isso não existe, mas é pelas pessoas, né? É sobre as pessoas, é por elas, e não só por uma. Eu digo sempre que a gente trabalhou para a tua empresa que não dependa do Daniel, da dona Marlene, da minha irmã que está lá, a Joyce. Não dependa de uma pessoa, do Ricardo, ou do Paulo, que é um grande gestor, ou do Alexandre Café, que é o nosso cara do design, que é um grande, ou do Edson, que é o cara da portaria, que o Edson é sensacional, sabe? Ou da Lindalva, que é uma supervisora de produção sensacional, ou da Socorro, que é uma costureira, uma das melhores do mundo, Vinícius. Vinícius, lá tem os melhores do mundo. E não é uma empresa de uma pessoa, mas é uma empresa de todos. Hoje a gente, às vezes, emprega filhos de pessoas que contribuíram com a Blink Class nesses 20 anos, filhos que nasceram, né, que acompanhamos uma gravidez e hoje o menino tem um primeiro emprego, às vezes, na empresa. E isso é muito massa e é sobre isso, sabe? O grande propósito da vida da gente agora é fazer isso crescer, que as pessoas possam aprender e entrando lá e saindo ou não saindo, que sejam melhores a cada dia e que saiam melhores do que quando entraram. Boa. Extraordinário, viu, Daniel? Ei, cara, pra mim, foda. tipo assim, se o episódio terminasse agora, né? Pra mim, a gente já tinha cumprido a missão de hoje, né? Porque você falou, esse depoimento ele é muito forte. Tem muito a ver com crescer e contribuir, né? E você falou sobre atender o chamado, falou sobre fé, né? Assim, fé, quando a gente fala de acreditar, a gente tá falando sobre fé, né? Acho que tem um lado técnico, né? O treinamento técnico sobre produto, sobre como vender, as ferramentas. Acho que é muito interessante. Mas até a técnica, sem a fé, né? Que aí você fala um pouco dessa parte mais espiritual,
não acontece. Né? Então, assim, eu acho que é a combinação dessas duas coisas, né? Da técnica com a crença, né? Então, assim, eu acho que isso que é o mais extraordinário. E puxando o gancho, eu sei que isso mexe muito com eu sinto isso também. Eu queria só, assim, pra gente estar até na parte do sindicato, que eu acho que é importante, Sim. né? A gente falar sobre isso. Gente, a Brinclass é de 99. Como eu falei, né? Faz 24 anos agora, né? Em 2023, é isso? Isso. Pronto. Em 2012 para 2013 teve ali uma passagem, acho até legal você também falar um pouco sobre isso, que eu vejo como um ponto importante na história de vocês, que foi as parcerias com os artistas ali, Felipe Tito, Xande de Avião, assim. Hoje, falando de marketing de influência, é fácil falar sobre isso, mas há um tempo atrás, né? Então, assim, eu me recordo, né, muito forte dessas duas parcerias que você fez, tá? Aí você falou em 2004, 2015 ali, teve a questão de se reinventar após Copa do Mundo, né? Que foi um mercado onde todo assim, o varejo sofreu demais, né? A gente falando de crise agora, 2023, sabe? Cara, a gente já passou por tantas crises, né? Então, assim, é muito legal você falar. Então, assim, e aí eu queria que esse desembocar fosse agora, que aí tem a ver um pouco com a missão, né? De crescer e realmente contribuir. Agora, em 2022, ano passado, né? Você assumiu o Sindicato de Confecções do Ceará, não é isso? Eu acho legal você falar um pouquinho dessa passagem, né? De como foi esse trilhar e da onde foi que surgiu realmente esse chamado, né? Para o Cid Confecções, né? Extrapolar esse rito que você tem ali da Brinclass para o mercado. Tá, isso foi massa, assim. Blinclass nasce muito pequenininha, como a grande maioria das empresas aqui do estado do Ceará, nasce muito pequenininha e vai galgando passos. E ali a gente foi juntando pessoas e abre a loja e vamos aprendendo e vamos juntando e foi crescendo. Isso foi muito crescente até 2014. E aí vieram parcerias maravilhosas com atores. Teve gente, o Big Brother, teve, né, aí teve Sim, teve cantores, o Lucas também, né? O cantores. Lucas Fernandes também teve Teve o lá. Lucas Fernandes, nosso cearense aqui, que teve essa passagem lá Gente muito boa. no Lucas, quero Big trazer Brother. você aqui, viu? Nós estamos conversando sobre isso. Vem, Lucas, vem sim. E sensacional aquele momento. E a gente viu como o país tem várias crises e a gente viu um país eufórico crescendo. Eu lembro de uma época que falava tem 60 shoppings abrindo no Brasil e vamos comprar. A gente tinha ali franquias, tinha pessoas querendo franquear, tinha parceiro de franquia e comprando loja e de repente o país entra numa recessão forte. Ela era previsível, mas muita gente não acreditava, né? Sabe aquela coisa que a gente tá vendo o fim ali o abismo, mas não, vamos passar direto, vai voar, né? É só a marolinha, né? Uma marolinha, lembro disso. E aí veio esse momento, aí é uma reinvenção. Como eu digo, investimento em lojas não é um investimento barato, então era muito investimento e essa recessão veio, quebrou o poder de compra do brasileiro e ali a gente viu quedas nos shoppings ali de 30%, que foi algo assim nunca visto. Então muita gente, muitos que foram para o varejo, ali a gente teve que dar uns 180 graus, a força no meio assim de uma tempestade louca e a gente teve muitos colaboradores que vamos segurar aqui junto, vamos dar as mãos, vamos segurar, tem que reinventar, tem que pensar o que o consumidor quer agora, tem que ir para o shopping para negociar, tem que dar um up aí e a gente foi digamos aí, segurando esse barco. E aí, Vinícius, eu faço uma analogia com um navio, né? Um barco pequeno é fácil virar ele para o outro lado, né? Ele virar o 180 é fácil. Mas quando se torna um navio, ele precisa de um espaço gigantesco para ele fazer uma trajetória para virar. Então é E muito mais custa difícil. muito, né? Fazer essa guinada também, né? Custa muito. É como pilotar um aviãozinho, né? Um monomotor, um bimotor, para ir pilotar. Eu não me chamo de Boeing. Mas só para analogia aqui, pilotar um Boeing. Você já imaginou aquela cabine, quantos botões dentro? E aí, na hora de virar, não é tão fácil. Então a gente unido conseguiu virar. Isso teve percas? Teve. Teve lojas que fecharam, teve. E a gente nunca tinha passado por isso. Então, numa trajetória aí de 15 anos, tudo bacana, só crescer. Me parecia que ser empresário era fácil.
porque só foram flores, né? E de repente passa por esse momento. E aí eu digo, planejamento. Erramos. Cresceu sem planejar, gente. Começou a soltar demais, começou para todo mundo abrir franquia. Não dá tudo certo. Não é bem assim. E aí, isso aí, reinventar a marca, recomeço. Recomeço, às vezes, não veio com as grandes personalidades, mas a gente pegou outros caminhos e que viemos caminhando. Entrar no sindicato, para mim, não pensava, não queria, não tinha o perfil, mas o convite vem ali, o convite vem de novo, e o que que acontece? A gente tem que ser grato. Sabe, na vida da gente, ser grato só de boca é muito fácil. Mas agir em gratidão é difícil. Eu devo tudo que eu tenho, que a minha família tem, a esse setor. Eu sou muito feliz, né? Tenho que dizer isso. E ficar só de boca, e aí assumir essa do sindicato, e aí eu digo, Vinícius, que eu fui enganado. Sério. Elano, antigo presidente, gente muito bom, um cara que foi fantástico. Ele simplesmente chega e começa a brincar e dizendo, ó, tu vai pouco lá, cara, são poucas reuniões, a gente vai pouco. Olha, toda reunião que tu for tem lanche. Aí eu me encantei, tem lanche, vou comer, né? E aí, muita reunião, tem que ir muito, se você quiser fazer um trabalho relevante, né? E não tem lanche, cara. Aí não tem, às vezes um cafezinho que tem. Mas em gratidão, e aí também tem uma contrapartida. E tem um ser humano notável chamado São Francisco de Assis, que ele diz que é dando que se recebe. E aí eu não tenho dúvida que quando a gente se doa alguma coisa, o universo vem, Deus doa pra gente, Deus faz a gente crescer. E eu acho que eu estou há um ano lá e cresci muito. Estou muito feliz com isso. Já penso aí no dia que vamos passar o bastão, porque eu não devia nem ter falado isso, que eu vou dizer pro cara que tem lanche toda a vida. O cara ir lá. E muito feliz, porque é um aprendizado muito grande, é um outro patamar. É você olhar para um grupo maior, você não vai resolver ali os problemas de todos, você não consegue. Às vezes tem gente que chega assim, você tem que resolver, a gente está sem venda. Mas essa pessoa nunca foi a um curso de vendas no digital que a gente já fez. Ela não foi um curso de tendência 2023, mas me pediu venda. Eu digo, gente, venda não é assim. O passe de mágica, venda é processo que você está acompanhando. Então a gente precisa tomar uma consciência disso. Eu quero levar essa consciência e a gente precisa, às vezes, lá do básico, sabe, Vinícius? Do básico mesmo. A gente tem muita confecção. No estado do Ceará são mais de 2.000, 2.500, em torno de 42 mil empregos. É um estado forte, tem uma vocação de fazer o especial. Cara, assim, falando sobre. Quer perguntar, Will? Não, Posso? pode seguir. A gente não é Brandão, ó. A gente não é Brandão. Fica ligado aí que, ó. Dessa vez eu deixei ele perguntar, ele não quis perguntar, viu? Cara, eu digo o seguinte, né? Ponha um amor no que eu vou falar agora, certo? Até porque lembre-se que a gente passou por isso, né? O setor de confecção ainda é um setor grande, significativo, mas no meu entender, quando fala-se de gestão, eu estou muito imaturo, né? Assim, em termos de maturidade de gestão mesmo, né? Como você falou, as pessoas estão no sindicato, querem faturamento, querem venda, mas nunca se colocaram na cadeira de aluno, né? De entender o básico, né? A gente falou aqui durante muito tempo sobre fazer a conta. Os caras não fazem a conta. Vão fazendo ali, às vezes é vocação de família, né? Você vai assumindo alguns negócios, mas, cara, você nunca sentou na cadeira para poder realmente aprender, de fato, habilidades que você não tem para poder gerenciar um negócio, né? Qual é o papel do sindicato nesse processo? Para deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui, né? E, ao mesmo tempo, qual é a vantagem para quem, porventura, deseja participar, né? De um associado, na sua percepção? Nosso papel, a gente representa o nosso grupo de industriais junto a governo. Muitas vezes nós levamos as nossas dores, as nossas solicitações. Ser atendido é diferente, mas levar é um papel meu. Levar de uma forma organizada, de uma forma, eu diria assim, bem feita, para que o governo entenda qual é
a nossa situação, o nosso papel, a nossa importância. Precisamos ser competitivos, então nós temos isso aí. Nós temos o papel de também ajudar quem está querendo começar no ramo. O que é ajuda? É exatamente compreender a confecção, entender como ela funciona, e aí tem essas várias competências que temos que ter, porque nós temos cursos para custo, curso para produção, curso para moda, tendência, design, temos vendas, né? Tem o financeiro. Então é o nosso papel ajudar todo mundo. É o nosso papel, quem sabe, e aí é um projeto para esse ano ainda também, uma feira de negócio, rodada de negócio. Legal, eu vi que você tem esse projeto, eu acho super interessante. Estado do Ceará. Temos que resgatar certos glamours que existiam, que nós precisamos ter, tem o São Paulo Fashion Week. Por que não tem que ter o Ceará Fashion Week com as nossas empresas, grandes empresas que nós temos aqui? Nós temos empresas, Vinícius, que estão preparadas para o mundo. Sim. Temos sim. Nós temos cases de moda praia, cases de moda íntima, gente gigante que vende para o mundo já aí, que vende para o principal mercado do Brasil, aí para as grandes magazines. Então a gente tem um potencial gigante. Eu até falei uma vez na última reunião que a gente tem visto Pernambuco crescendo, a gente viu Santa Catarina cresceu, mas quando a gente vai nesses locais, eles são mais ou menos quase que específicos em 1, 2 artigos. O Ceará tem tudo. Tem tudo. Isso é a máxima mesmo. E o Ceará é bem verticalizado, porque nós temos a indústria têxtil, nós temos a indústria de confecção, Então, a gente está bem preparado e eu sempre digo que nós somos a melhor confecção do Brasil. E precisamos aproveitar essa vocação. Às vezes falamos aqui um pouco de moda econômica, e por um tempo se pensou que o Ceará ia ser especialista em moda econômica. Vamos para os centros aí que estão abrindo para algumas coisas. O Ceará é especialista em fazer o bom e criar marca de valor, eu acho, e eu aconselho. É bom nos dois, né? Assim, acho que é isso. Assim, quando a gente fala, gente, moda econômica, eu posso falar o que ele não pode falar. Isso até é o mercado popular, né? Então, tipo assim, a gente fala. Eu até gosto desse termo, acho ele mais. Acho que ele é mais realista, né? Ele traduz melhor o que de fato é o setor, porque popular, a gente fica pensando que é coisa ruim. Não. Moda econômica é uma faixa de preço mais acessível. Acabou-se. Né? Então, assim, a gente tem realmente um polo muito forte de moda econômica, mas isso não significa dizer que o Ceará se resume a isso. O Ceará ele tem moda econômica boa e tem moda boa também, né? Verdade. E eu quero dizer que a nossa moda econômica é muito boa. Sim. Em momentos que eu tive em Pernambuco, o pessoal mostrando roupas, algumas marcas do Ceará, o pessoal dizia assim, só podia ser do Ceará. Então, a nossa moda econômica, ela é muito melhor do que a moda econômica de outros estados. É isso, legal. E aí tem esse outro caminho também que o Ceará, eu acho que é uma vocação especial. O cearense é um artista, né? Criativo demais. Então a gente tem isso e temos que nos apropriar, entender quem nós somos, vamos fazer e divulgar isso para o Brasil. Então o meu papel no sindicato é ajudar isso, divulgar nossa moda e representar a confecção entre aí o poder público, buscando aí um ambiente mais competitivo, né, com o mundo, com outros estados que criaram aí, baixaram suas alíquotas. Então a gente está trabalhando nessa direção. Daniel, a gente está aqui na nossa parte já final aqui do nosso papo. Para mim, não sei você, viu, Jorge? Eu tô achando aqui extraordinário, tá? E eu queria agora, aproveitando que você tem essa passagem, né, no sindicato, né, está no seu 2º ano de gestão, algumas perguntas que, pelo menos, eu acho que é curiosidade não só nossa, né, mas de todos que vêm de fora, né? É utopia a união do setor? Não. Não, eu acredito. Tá, não é de uma hora para outra, né? Eu acho que é uma grande mudança, ela não acontece. Ela acontece com pequenos passos. E eu acho que a gente já está nesse espaço, Vinícius. Se eu for olhar, há 10 anos atrás eram 40 associados, há 5 anos atrás eram 60, hoje são 350. Maravilha. E o outro sindicato juntando, a gente vai ser 400 associados. Então, não é mais aquele pouquinho. Tem muita gente acreditando, grupinho, né? Tem muita gente vindo e ali a gente está multiplicando. Eu tenho a percepção, Daniel, que essa nova geração que está vindo, ela é muito mais aberta
Cara, eu Né, acho que, Will? eu acho que o drive colaborativo já faz parte do drive da galera nova, entendeu? Verdade. Entender a colaboração. Então, eu acho que quando vem pra mesa, cara, é muito mais fácil de lidar, entendeu? Mas eu também fico muito feliz quando a gente começa a trazer a galera de outra geração, mais pra trás, que, cara, que venceu essa barreira, entendeu? É o caso, né? Exatamente, É o caso entendeu? claramente do. É nosso caso, a gente já vê outros casos, e eu digo assim, a gente tem que entender, às vezes a gente diz, no meu tempo eu fazia isso, o tempo é hoje, cara. O tempo é hoje. A hora é agora, né? A hora é agora. E sabe, a gente tem que entender o que acontece hoje e a gente ir junto hoje. Uhum. E eu acho assim, Daniel, por exemplo, o sindicato hoje com a sua figura à frente, né? Que é uma figura que, no meu entender, tem muito mais entrada, né? Nesses dois mundos aqui, nessas duas gerações, né? Pelo que você, como empreendedor, representa, pelo que significa a Blinclass hoje no mercado, eu acho que você consegue ter essa entrada e, ao meu ver, tá fazendo esse trabalho com muito sucesso, né? Apesar do pouco tempo. O Moda é Foda, por exemplo, foi um canal que a gente criou também com o mesmo intuito. E quando a gente começa a juntar agora, tira o Daniel, tira o sindicato e fala Moda é Foda, que é digital, que tem essa missão de juntar essa mesa, ser esse hub, com o sindicato, que também tem a ideia de profissionalizar, impulsionar empresários. Olha o que está acontecendo aqui, né? E, então, assim, para mim é muito simbólico a tua presença aqui por conta disso também, certo? Já que não é utópico a gente falar da união, certo? E eu acho que existem movimentos. Eu acho que o de hoje é um desses, né? É bom lembrar, gente, que nós somos concorrentes direto, né? Exatamente. Se você falar que Blinclass e Dogville são concorrentes direto e é como meu avô dizia, quanto mais cabo, mais cabrito. Eu vou falar, Daniel, tu cresceu ou diminuiu? Visto, eu tô crescendo. Eu também tô crescendo. Então, assim, cara, tem mercado. Tem mercado. E o bom é que é o ganha-ganha, né? O mercado é fomentado, mais pessoas entram nele. Quando eu falo mais pessoas, mais multimarcas, mais revendedores, mais marcas, mais clientes. Exatamente. Então, assim, eu acredito nisso. Né? Assim, por isso que nós estamos aqui junto conversando, né? Talvez conversar com outros players masculinos seja mais difícil. Porque nem todo mundo tem essa visão, né? Mas eu acho que você, por estar presidente, a gente por estar nesse projeto, fica mais fácil equacionar. E aí eu queria entrar nessa pauta que é concorrência. Né? Assim, como é que é hoje lidar com concorrência? Porque assim, em determinado momento, hoje a gente tem maturidade para estar tendo esse papo aqui, tá? Mas, de repente, um tempo atrás, né, quando você olhar as nossas duas empresas, por exemplo, a gente podia estar, tá chato isso aqui, entendeu? No caso, talvez a gente, né? Tá chato, os meninos estão entrando aqui, estão fazendo algum trabalho. Eu não sei, tá? A gente nunca falou sobre isso, tá? E assim, tô muito à vontade de te perguntar, tá? Assim, senão... Então, assim, como é que ele dá com concorrência hoje e como é que separa o empresário do presidente, né? São duas perguntas, né? Deu pra entender aqui, né? Concorrência e o papel dos dois, né? Como é que se mistura isso aqui? Porque, eu conversar com o Daniel, presidente do sindicato, e falar sobre minhas dores, o empresário também tá tendo informação, né? Então, deu pra entender a pergunta? É um pouco complexa, né? Como é que lida com isso? Mas a gente vai tentar, que não é uma coisa que foi fácil, mas é como aqui o Will falou, a gente tem um novo momento, uma geração que está vindo, essa geração está ensinando a gente também. E o que acontece? A gente começou a ver a concorrência de uma outra forma mesmo. Eu tenho uma experiência pessoal de Blinclass. Talvez tenha sido um dos pioneiros no atacado, que foi forte para o atacado, eu vou aumentar, vou divulgar. E um dia, vai abrir um vizinho aqui a você, de moda masculina. E a gente, não vou dizer que não tive impacto, que a gente teve. Vixe, quando? Aí eu vou contar uma coisa aqui, Vinícius não sabe. Eu estava numa loja no Maraponga. Ô, meu Jesus, tomara que seja uma coisa minimamente loja, aceitável. Uma loja, falou de concorrência, uma loja no Maraponga e resolvi sair para uma maior. Aí o Maraponga negociou comigo e eu digo, olha, o nosso ponto, você vai passar pelo menos 6 meses sem botar uma moda masculina lá. Aí quem foi que entrou lá, Daniel? Aí quem entrou lá? Dogville. E a gente no início, nossa, cadê o nosso acordo? Mas deixou isso para lá. O que aconteceu com a Blinclass? Continuou crescendo. O que aconteceu com a Dogville? Se deu bem. E não, o espaço era abençoado, viu, Daniel? O espaço era abençoado. A bênção de Deus é para quem trabalha. Né? Deus ajuda quem trabalha. E é isso. Se tu foi para um espaço com um trabalho bem feito, como vocês fazem, eu fui para outro. E um trabalho bem feito. Continuamos os dois crescendo. Aí veio um outro do outro lado, veio um vizinho. Mas cercar, né?
começa a cercar, eu continuei a crescer. Aí eu vou também te dizer, em algum dos momentos que tivemos reuniões, que às vezes já tivemos reuniões, Sim. você, outros amigos de confecção. Verdade, a gente já teve um movimento. A gente tem... É utopia, né? Tentou fazer um movimento, tá? Verdade. Sim, Verdade, sim. não dá disso não, cara. E isso pode voltar, Tem. porque o sindicato está de portas abertas Sim, para a total. gente agora junto com isso. E aí o Vinícius falou que o nosso maior concorrente éramos nós mesmos. E é a grande verdade. Eu só vou cair se eu não fizer o meu trabalho bem feito. Esquece aqui o lado. A gente tem que estar. E podemos nos unir. Você já imagina se o Ceará for reconhecido como o maior polo de confecção masculina do Brasil? Grandes marcas aqui. Todo mundo vai vir comprar aqui. Vai faltar marca aqui, porque vai ter comprador. Então total. Eu creio nisso, né? E Deus é abundância, né? Então, assim, eu prefiro olhar por essa ótica. A ótica da escassez é a ótica do outro lado, né? Então, assim, eu acredito muito nisso que você tá falando, sabe? E quando a gente fala sobre concorrência, teve uma ficha que caiu, inclusive, Brandão, se puder, bota o link aqui, que é o papo com o João Vitor, tá? O João Vitor é de outro segmento, é da parte lá do pessoal do Seu Boteco, então muito legal. Também mexe com eventos. E eu perguntei pra ele, cara, como é que vocês estão fazendo pra se defender dessas questões do mercado, teve pandemia e tal. Ele, Vinícius, hoje os nossos concorrentes se juntam pra fazer a mesma festa. Então, por exemplo, Copa do Mundo. Ao invés de eu fazer o Copa do Mundo do Seu Boteco, aí junta lá mais outras 2, 3 empresas. Não. Nossa. Cada um faz a sua? Não. A gente se junta e pelo menos ou define calendário. Cara, ó, esse calendário aqui eu vou fazer uma festa. Escolhe o teu calendário aí e a gente não disputa a festa. Ou então chega ao ponto de se juntar literalmente, entendeu? Verdade. E aí, Daniel, quando você fala de setor, né? Você fala, porra, pensa o seguinte: juntar os 4, sei lá, as 6, 7 marcas de masculino pra gente estar fazendo o mesmo produto, não dá. Mas será que a gente consegue comprar forte? Será que a gente pode fazer um evento nosso para poder fomentar o segmento? Será que a gente pode levantar a bandeira como, o Ceará é o maior mercado de polo masculina? Por que não, né? Mas aí que tá, cara. Eu acho que a ideia hoje aqui é provocar mesmo, né? Mais uma vez, eu acho que o seu nome no sindicato é muito bacana por isso, tá? Eu acho que fica, a gente como Moda é Foda, você hoje como então presidente do sindicato, fica esse desafio pra gente, tá? Eu acho que tá aqui registrado, isso aqui vai estar na internet, as pessoas vão ver, vão até estranhar, né? De repente a Dog vindo conversando com a Emília, como é que é isso, né? Então assim, mas eu tive conversa com a Emília também da Skyler, foi super de boa. Massa. A gente tem Gente que conversar boa. também, geração Super nova. marca também, né? O da Parco, Luan, o Luan da Parco, conversa muito massa, galera. O David Lee. David Lee, modo autoral. Legal, Já tivemos com essa galera todinha aqui, todos masculinos, e super rolou, super gerou conexão. Então, assim, eu acho que a utopia é muito mais uma coisa que foi implantada, o mercado não se fala. Mas quando eu converso com você, um cara super aberto, converso com o David Lee, com o Emílio, Luana. falei, cara, cadê esse mercado? Que mercado é esse de pessoas fechadas que eu tô conversando com a galera aqui abertamente e disposta a construir coisas juntas, fazer colaborações? Eu falei, cara, tem uma coisa aqui, bicho, que precisa ser repensada e ser revista, sabe? Então fica esse desafio pra gente, né, como canal e como sindicato, de tentar realmente, de fato, faltam mais 3 anos aí de mandato, cara, conta com a gente nesse desafio, tá certo? A gente, assim, conta com a gente nesse desafio, tá? Pra gente estar junto nisso aí, e assim, vamos pensar coisas juntos, cara. Gente, vou contar assim com vocês. Eu acho que aqui realmente é romper um pouco com essa coisa de cada um na sua, e a gente tá abrindo aqui, né? Abrindo vários cases aqui. E bacana esse trabalho de vocês. Eu queria falar aí para quem ainda não é sindicalizado, quem está assistindo aí de repente não sindicalizou, vem fazer parte, é muito barato. E é unido que a gente pode reivindicar, que a gente pode chamar, que as pessoas vêm porque a gente é grande, nós somos muitos. Então, precisamos disso, de agir. Muitas vezes, Vinícius, ficava só nessa coisa, todo mundo concorda, mas ninguém vai. Aí a acomodação. Às vezes não era nem a questão da concorrência. A acomodação de sair do seu lugar. Hoje eu tô tão cheio. Cara, cheio tu vai estar quando não estiver dando certo. Quando tiver um grupo ali comprando juntos e tu não vai estar comprando junto. Então, a gente precisa tentar, se esforçar para se unir. Porque a união é um esforço, cara. Não é uma coisa que vai vir assim naturalmente, não. É esforço de cada um. É que nem casamento. Casamento é esforço, cara. Não tem esse negócio de que é natural, não, viu, Brandão? É esforço, você vai se doar mesmo, né? Encontrar um equilíbrio ali. E eu convido todo mundo a vir.
sindicalizar vale a pena e a gente tá para escutar a dor também, se a gente não consegue resolver, mas pelo menos a gente vai ver quem mais tem a dor, buscar alguém que já teve essa dor. E, cara, são tantas trocas, tantas experiências. Vem se conectar com a gente, que muito bacana. Boa, boa. Daniel, eu quero te agradecer, cara, pela generosidade, certo? Por ter vindo aqui, pelo, cara, o ensinamento. Tipo assim, eu acho que esse episódio é um dos que eu vou assistir várias e várias vezes. Porque foi, assim, pra gente foi muito. Foi que incrível tá a aqui. introdução. Foi incrível, eu imagino, pra galera que tá acompanhando aqui. Tá? Então, brigadão mesmo, de fato. E eu quero fechar o episódio com a nossa pergunta, né, que guia aqui o nosso podcast, né? Por que moda é foda? Moda é foda, porque é gostoso, é dinâmico, é sensacional. E para mim, é viver o novo todo dia. Coisa gostosa quando a gente pode viver o novo todo dia. E eu acho que todo dia é uma vida, sabe, William? Todo dia é uma vida inteira que a gente tem. E curta isso. E moda é uma possibilidade gigante de você viver uma vida em um dia. Porra, muito bom. Jovem, gratidão, Daniel. Gratidão também a você que ficou aqui, certo? Mais uma vez agradecer nossos parceiros, né? Pizza Vig aí, sensacional. A Napolitana da Vignoli, ao FMD Studios também. Não deixe de seguir, compartilhar a gente no @Moda é Foda aqui no YouTube, Instagram, Spotify e o TikTok, tá certo? Pra quem não me conhece, eu sou Vini Souza, @Vini Souza, 3 underlines, ao meu lado. William Marques, @William Marques. E quem quiser te encontrar, Daniel, encontra onde, meu amigo? @Daniel Blinclass, né, Luísa? E a Blinclass, né? E a Blinclass, tá? A gente tá nos principais shops, todos os shops. E aí, galera, que você quer se vestir bem, você tem Dogville, tem Blinclass. É junto e misturado, né? Junto e misturado. Irmão, valeu. Gratidão, viu? Gratidão Tamo minha, junto. prazerzão. Valeu, cara. Valeu, Até Will. mais. Até É com você, Bradão.